Diga-se de passagem aqui, que no auge da minha perdição, eu fui DJ de aparelhagem de som aqui em Belém. Controlei 3 grandes aparelhagens de som aqui em Belém. Eu não conhecia essa história, a gente tem que saber. Pois é. Então, teve uma época aqui em Belém, olha, minhas festas davam lotadas, viu? Sério? Eu não conheço essa história. Levantava poeira. Qual era o nome da aparelhagem? Isso. Então, teve o auge das aparelhagens em Belém. E eu conduzi na época a aparelhagem Realengo, Super Brasão e Bandeirante. Então foram 3 aparelhagens que eu trabalhei. Saía sexta-feira de casa, só voltava na segunda. Mas voltava, Tiago, na segunda-feira, ressacado, sem dinheiro no bolso, porque eu estourava tudo naquela mesma noite, o que eu ganhava com bebida, prostituição. E chegava na segunda-feira com o mesmo vazio no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente em mais um CristoCast. Eu sou o Thiago Diniz e estou aqui nesse episódio, diferente do que você está acostumado de ver com a Andréia aqui, mas como você que já conhece o CristoCast há muito tempo, já me viu aqui também. Então, olha, estou aqui de novo, voltei para apresentar mais um CristoCast e trazer mais um testemunho abençoado para a sua vida. E que seja feita a vontade de Deus, que a gente alcance vidas através de mais esse episódio. E para mim é sempre uma alegria, sempre uma felicidade muito grande estar aqui, porque é um cumprimento de um propósito, é uma vida de obedecer à vontade de Deus em usar os nossos talentos, usar aquilo que Deus nos deu de oportunidade, de aprendizado e de execução para devolver para o reino, para alcançar vidas, para levar o mover dele em nossas vidas, para levar a glória do que ele faz na vida de cada um e fazer isso em amor, fazer isso em obediência. Então, estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez em mais um CristoCast. E olha só, para você que já acompanha o CristoCast há um bom tempo, lembra de compartilhar, de seguir. Olha, assim, a gente tem um monte de seguidores lá no Instagram, mas aqui no YouTube a gente tem menos inscritos do que a gente tem de seguidores no Instagram. E aqui no YouTube é super importante que a gente tenha você inscrito. Então se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E aquilo, né? Curte, compartilha. Se você tem aquela pessoa que você sabe que precisa de uma mensagem de Deus para aquecer o coração, para trazer de volta para Deus, ou para aprender algum assunto específico que você vê aqui no nosso podcast, compartilha, manda o link desse episódio para ela. Seja canal de Deus em alcançar vidas através do uso aqui da tecnologia. E olha só, nós temos também aqui o Estúdio 091, que é esse estúdio belíssimo, esse estúdio super parceiro aqui do CristoCast, que está disponível para você que quer fazer o seu trabalho de audiovisual, de fotografia, de vídeo. Então, precisa de um estúdio para fazer aí uma produção? Já sabe que tem aqui esse estúdio lindíssimo que você já conhece, com visual, com melhores câmeras, com bons profissionais, bem localizado. Estúdio 091, parceiro aqui do CristoCast. E olha só, você chegou num dia especial, porque o nosso CristoCast hoje tem um convidado que, no meu coração, é queridíssimo e vai se apresentar para você ali naquela câmera. Receba o pastor Marcelo Carvalho. Uma alegria. Que Deus abençoe você que está assistindo esse podcast, que promete ser um podcast muito curioso, né? Ô, glória! Que eu vou abrir os bastidores da minha vida. Sou o pastor Marcelo Carvalho. Costumo dizer que eu sou PhD, Eita. Pequeno Homem de Deus. Olha aí. Então, eu estou aqui muito feliz de poder participar, Thiago, de poder estar sendo conduzido por você também nas perguntas.
nunca duvidei, sabe, do teu talento, do teu dom. Você tem uma mente assim brilhante, privilegiada, abençoada. Você é um grande comunicador. Então, me sinto muito feliz aqui e parabenizo também por esse podcast tão relevante para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. Então, que tudo que vamos compartilhar aqui seja para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Inclusive, eu estendo aqui a nossa felicidade através da Andrea, que a Andrea Lia Amazonas é a nossa apresentadora aqui, a idealizadora do CristoCast. Eu estava conversando com o senhor no bastidores ainda agora, explicando um pouco da história do CristoCast, né? Que a Andrea é uma pessoa que é católica, mas que buscou em Deus uma forma de servir com os talentos dela, e Deus mostrou para ela em sonho a realizar esse podcast e conversar com irmãos católicos e também evangélicos, e com isso a gente tem tido uma oportunidade única de ser um canal que fura uma bolha, porque normalmente as pessoas, assim, as igrejas têm suas produções, mas elas alcançam as pessoas que estão ali dentro do seu raio de alcance comum, né? E o CristoCast não, o CristoCast acaba sendo uma ferramenta que alcança vidas fora da bolha normal do evangélico ou do católico, e tudo isso para testemunhar o mover de Deus na vida de cada um, né? Porque Deus se move de formas que a gente não necessariamente precisa entender. E nisso a gente tem visto o mover de Deus, e o CristoCast tem sido uma ferramenta de evangelismo, tanto na vida daquelas pessoas que estão ali do lado da tela, né, quanto quem está aqui do lado da câmera, porque a gente tem sido evangelizado. A Andrea costuma dizer que a cada episódio ela é ministrada, ela é evangelizada, ela aprende um pouco mais, e a mesma coisa comigo também, que costumo trabalhar em todos os episódios nos bastidores, mas hoje eu estou aqui na frente da câmera com vocês para conduzir essa conversa aqui com o meu querido pastor Marcelo Carvalho. Então, pastor, olha só, aqui no CristoCast a gente costuma falar do mover de Deus na vida das pessoas. Então, assim, se a gente não fosse começar cronologicamente, mas eu fosse lhe perguntar simplesmente assim, olha, como é que Deus se moveu na sua vida? Como é que você vê Deus como alguém real e transformador na sua vida, pastor? Muito boa pergunta. Só voltando um pouquinho lá na Andrea também, quero, assim, louvar a Deus pelo coração dela, né? Louvar a Deus pelo coração dela, por essa iniciativa tão brilhante. E a gente vê claramente o amor de Deus em tudo isso, porque o amor de Deus é o único caminho, é a única maneira, é a única estratégia que existe para que todos possam conviver, né? Católicos, evangélicos, interagir, e é muito louvável, admirável essa iniciativa do coração dela. Então, fica aí registrados meus parabéns para Andrea. E voltando à sua pergunta, Tiago, eu diria assim, que assim como a Bíblia começa ali com Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo que a terra era sem forma e vazia, eu diria que a minha vida ela tinha tudo a ver com essa declaração bíblica. Uma vida completamente sem forma e vazia. Sem forma, Tiago, do ponto de vista de não ter destino, de não ter perspectiva, de não ter senso de significância, sabe? De não saber de onde eu tinha vindo, o que eu estava fazendo aqui no mundo e para onde eu iria. Então, completamente sem forma nesses aspectos, como se eu tivesse a deriva na vida. Então, eu percebo esse cenário desde a minha infância, parte da adolescência, né? E quando foi na juventude, início da juventude, que a Bíblia, que o Evangelho, que a vontade de Deus começou a se manifestar na minha vida de uma forma assim muito singular, muito cirúrgica, me fazendo chegar aonde eu cheguei e me fazendo me tornar quem eu me tornei. Então eu diria assim que a maior descrição para a minha vida pregressa seria exatamente essa, uma vida completamente sem propósito, sem significado, sabe, sem forma, uma vida vazia. E quando veio esse clique, essa transformação, quando foi que você percebeu assim um mover de Deus ali, trazendo você desse ambiente de como uma terra que era sem forma e vazia para algo que emana a vida?
Pois é, esse podcast vai durar umas 10 horas, né? Ô, glória. Vamos. Mas de forma resumida, eu costumo dizer, Tiago, que por muito tempo eu acreditei numa mentira, achando que essa mentira justificaria o vazio do meu coração. Que mentira foi essa? Que eu acreditei por muitos anos. Para quem não sabe, eu perdi o meu pai com 2 anos de idade. Nós morávamos na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o ponto de partida de todo esse processo espiritual que eu vivi. Mas eu perdi meu pai aos 2 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro, né? Então ele morre com uma bala na cabeça. E eu não tive assim, não tenho memória dele, não tenho assim nenhum registro na minha mente sobre a figura de um pai. Na verdade, eu nunca soube na vida o que é chamar alguém de pai, né? Então, eu só sentia esse abalo quando, na minha infância, eu via os pais, né, indo buscar os meus amiguinhos, né, de sala de aula, mas o meu pai nunca chegava ali, né? Meu pai, a figura paterna, nunca chegava ali. E eu não tinha, assim, as leituras, né? Eu não tinha, assim, a ideia do dano que a ausência paterna havia causado na minha alma, no meu coração, né? Na minha textura emocional. Então, eu não tinha essa compreensão. E eu convivia paralelamente com um vazio muito grande no meu coração, achando que estava faltando algo. E essa foi a mentira que eu acreditei, porque eu atribuí a esse vazio a ausência paterna. Então eu achava, e achei por muito tempo, que todo esse grito interior que havia no meu coração, que todo esse vazio que existia dentro de mim, tinha sido pelo fato de eu não ter tido um pai. Então eu desconhecia o fato de que esse vazio era a ausência de Deus na minha vida. Porque todo ser humano tem um grande vazio no seu coração. E esse vazio, Tiago, ele é tão grande, mas tão grande, que só Deus cabe nesse vazio. Que só Deus pode preencher esse vazio. E confesso, Tiago, que eu tentei preencher esse vazio. Minha adolescência foi marcada por uma vida turbulenta. Na verdade, nem era para eu estar aqui agora. Como muitos dos meus amigos de adolescência, parte da juventude, não estão vivos hoje. Alguns assassinados, alguns morreram afogados em nome da bebida, outros com overdose. Então, muitos dos meus amigos da minha adolescência, parte da juventude, estão mortos. E eu poderia ter dado uma boa matéria de jornal para as páginas sangrentas dos jornais, em nome de tudo que eu vivi. E eu tentei, Tiago, preencher o vazio do meu coração de várias maneiras. Tentei preencher o vazio do meu coração com o álcool, com as drogas, com a prostituição, com os prazeres da vida e até passando em algumas religiões também. Mas tudo que eu experimentei numa tentativa humana, carnal, de preencher esse vazio, parece que essa ferida só abria ainda mais. Porque nada do que eu experimentei, né, embora adolescente, e tenha experimentado coisas assim tão terríveis, mas nada do que eu experimentei conseguia aplacar aquela dor interior, aquele vazio interior no meu coração. Então, tudo isso estava precedendo essa grande transformação na minha vida. Tudo isso estava criando um grande cenário de que só algo poderia preencher esse vazio do meu coração. E esse algo é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, que até então eu desconhecia. E a sua pergunta é como eu conheci Jesus? Onde foi essa certeza, né, de que, olha, a minha vida transformou aqui? Muito bom. Então, resumindo toda essa bagunça que eu vivi na minha vida moral, na minha vida espiritual e emocional, mental, fevereiro de 1990, o início do ano de 1990, eu diria que Deus estaria inaugurando
uma nova estação espiritual na minha vida, a partir do que aconteceu. E o que aconteceu, Tiago? A minha mãe, eu criado sem pai, a minha mãe conheceu uma religião e ela participou dessa religião por 10 anos e nós fomos criados nessa religião, conhecendo muitas entidades que essa religião celebrava, pregava, apresentava. E dentro desse contexto vivido dentro de casa, minha mãe, ela tinha um altar em casa com essas entidades. Nós éramos, desde criança, levados para encruzilhadas, para matas. E eu cresci, Tiago, vendo assim animais sendo sacrificados, vendo sangue sendo derramado, oferendas sendo feitas. Mas tudo aquilo foi apresentado para minha mãe como uma alternativa para se encontrar Deus, para melhorar a harmonia familiar dentro de casa, porque a minha briga com os meus irmãos era de um querer matar o outro. Então, a mamãe, num grito até de trazer esse conserto, de trazer essa harmonia, foi apresentado para ela. E aconteceu em janeiro de 1990, que o meu irmão tinha uma namorada e ela estava assistindo um filme com ele. É um filme das antigas. Alguns aqui, talvez assistindo, podem lembrar desse filme, porque ele é macabro. Filme chamado Poltergeist. Filme de terror. Olha, cuidado com o filme de terror, viu? E naquela ocasião, Tiago, assistindo aquele filme, ela começou a sentir um aperto, sabe? No peito, uma falta de ar, aquela sudorese, né? Aquele tremor. E ao ser perguntada o que ela estava sentindo, ela foi possuída por espíritos maus, dentro da mesma proposta que o filme apresenta. Então, o conteúdo do filme é mostrando uma menina possessa. E, incrivelmente, ela começa a absorver todas aquelas impressões, reações. E, ao perguntarem para ela o que ela estava sentindo, então se percebeu que não era mais o olhar daquela moça que estava ali, que não era mais o semblante. Eu presenciei alguns momentos, Tiago, que a bola preta do olho não aparecia, era só esse branco, uma coisa assim assustadora. E foi um caso, Tiago, muito conhecido em Belém, no início dos anos 90, porque era uma espécie de possessão, espíritos maus, muito violenta, a ponto de pegar banco de igreja, cadeira, jogar na parede, né, 7, 8, 9 pessoas para segurar aquela força descomunal que ela apresentava. Quando o senhor fala que era conhecido na cidade, era o caso da sua mãe que era conhecida? Não, dela, da moça. Da moça, entendi. Ficou um caso muito conhecido, por quê? Porque nós rodamos com ela em muitas igrejas de Belém. Então, foi um caso, uma história que acabou ficando conhecida, porque, por um lado, a moça, ela não queria saber de Deus. Ela negava Deus, ela não queria, né? Então, havia uma rejeição no coração dela. E isso foi uma porta aberta para o inimigo. E aí, Tiago, quem era que estava no corpo dessa moça? As entidades que nós conhecíamos na religião que a minha mãe praticava. Então, aquilo, Tiago, deu um nó na nossa cabeça. Porque como é que eles podem estar se apresentando ali como anjos de luz e poderiam estar ocasionando esse dano no corpo dela? Então, isso deu um nó na nossa cabeça, né? De forma que eu lembrei de uma aula que um professor, amigo meu, chamado Luiz Henrique, veio até a óbito agora esse ano, já morando em Recife, mas eu lembrei de uma aula porque ele era professor de religião. Eu estudava lá no Paulinho de Brito. E aí lembrei de uma aula dele de religião, ele explicando sobre a força do bem e a força do mal. E durante aquele episódio vivido com a namorada do meu irmão, só me vinha ele na cabeça. Professor Luiz Henrique, né, que por sinal até é pastor. E aí eu corri lá na escola, Paulinho de Brito, e encontrei ele numa sala de aula e expliquei para ele o que estava acontecendo. E ele prontamente disse, nós podemos ir lá. Então ele se prontificou e foi lá até onde estava a moça, né, na casa dos tios, e ali ele começou a conduzir um processo de libertação na vida dela. Então, nesse cenário, eu fui ouvindo músicas cristãs
que eu nunca tinha ouvido na vida, né? Diga-se de passagem aqui, que no auge da minha perdição, eu fui DJ de aparelhagem de som aqui em Belém. Controlei 3 grandes aparelhagens de som aqui em Belém. Eu não conhecia essa história, a gente tem que saber disso. Pois aí, já, é. já. Então, teve uma época aqui em Belém, olha, minhas festas davam lotadas, viu? Sério, eu não conheço essa história. Levantava poeira. Qual era o nome da aparelhagem? Isso. Então, teve o auge das aparelhagens em Belém, e eu conduzi na época a aparelhagem Realengo, Super Brasão e Bandeirante. Então, foram 3 aparelhagens que eu trabalhei, saía sexta-feira de casa, só voltava na segunda. Mas voltava, Tiago, na segunda-feira, ressacado, sem dinheiro no bolso, porque eu estourava tudo naquela mesma noite, o que eu ganhava com bebida, prostituição. E chegava na segunda-feira com o mesmo vazio no coração. Embora conhecendo tudo quanto é brega, lambada, forró, agora tem a sofrência, né? Mas conhecia todas essas músicas, né? E a minha vida por muito tempo foi assim, saindo sexta-feira de casa e só voltando na segunda-feira, pelas festas, pelos interiores do Pará. Então eu desconhecia música cristã. Eu desconhecia que existia música para Deus. E eu lembro do pastor Luiz Henrique, com outras irmãs da igreja, outros irmãos, conduzindo essas canções para que aquela moça, no seu processo de libertação, pudesse absorver aquelas canções. Então eu lembro de canção como Foi na Cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus, castigados em Jesus. Alvo mais que a neve, né? E o que o sangue de Jesus ele faz no coração, tornando o coração mais alvo do que a neve. E quando eu ouvia essas canções, Tiago, elas atravessavam o meu coração. Elas atravessavam a minha alma. Então, Deus ele começou a trabalhar no meu coração exatamente nesse contexto. Enquanto a moça não queria ouvir, não queria saber de Deus, havia ali um coração sedento. Havia ali um coração desesperado por Deus, um coração que queria o Senhor. Até porque eu era muito ignorante com relação às coisas da Bíblia, com relação às coisas de Deus. E na minha ignorância eu dizia assim, Tiago, que Jesus tinha morrido na cruz e isso era problema dele, não tinha nada a ver comigo. E na verdade, Tiago, tinha tudo a ver comigo. Tinha tudo a ver com você. E quando o pastor Luiz Henrique, somado com outros irmãos que eu fui conhecendo, começaram a abrir a Bíblia para mim, mostrando o quanto o meu pensamento sobre a morte de Jesus estava terrivelmente equivocado e dizendo que ele havia morrido por mim. Aquilo para mim, Tiago, foi assim tão impactante, tão arrebatador, que naquela hora eu obtive a resposta para um planejamento até de suicídio na minha vida. Porque, para quem não me conhece, eu fui portador de um revólver calibre 22. E por muito tempo, Tiago, eu pensei em botar aquele revólver na cabeça, no meu tempo de dor, sabe, de ansiedade, de depressão, de desespero e de vazio, sabe, de perceber que a vida ela é muito difícil, que a vida, viver não é fácil. E esses pensamentos passaram na minha cabeça. De um dia, quantas vezes eu pegava aquele revólver para limpar, né, para lubrificar, e esses pensamentos vinham. Para onde eu iria se eu colocar esse revólver na cabeça e dar um tiro? Até porque meu pai tinha morrido assim aí também. É o ciclo que veio na minha mente, né? O seu pai e agora você, e a tendência disso se cumprir e você voltar no que ele acabou fazendo com a vida dele. Exatamente. Então, eu ficava me perguntando para onde meu pai foi. Será que eu não me encontraria com ele? Né? E aí, na medida que eu fui ouvindo dessas pessoas que eu não precisava dar cabo da minha vida porque alguém tinha morrido por mim, isso foi trazendo luz para o meu entendimento, sabe? Isso foi trazendo respostas para o meu coração, até porque, Tiago, Deus só poderia ter um plano comigo como
Hoje eu entendo cristalinamente, porque eu tenho até hoje as memórias de tantos livramentos de morte que Deus me deu. Então eu lembro de uma época que nós fomos comprar drogas num bairro aqui, que na época era conhecido como Matinha, muito conhecido, que hoje é o bairro de Fátima. Então ali era o point para se comprar maconha, por exemplo, né? Mas era um lugar de muitos tiroteios, era um lugar de muito confronto com a polícia, né? E aí lembro de uma ida nossa para lá, aí quando gritaram polícia, e aí começou aquele tiroteio, né? Com todo aquele público, né? Pessoas de vários cantos iriam até a Matinha para comprar drogas, para comprar maconha. E no meio daquele tiroteio, eu só consegui me jogar debaixo de uma casa toda alagada, né? E ali fiquei encolhido dentro daquele igapó, dentro daquela lama, sabe? E ali, podendo ter a vida ceifada ali, podendo pegar um tiro ali de bala perdida. Eu lembro também, Tiago, de um confronto que a gente teve com a polícia militar, né? E se tiver algum policial militar me ouvindo, me assistindo aqui, antigamente vocês vinham atrás de mim, hoje eu vou atrás de vocês para pregar o evangelho, né? Para anunciar que existe uma alternativa, porque eu conheço, Tiago, pessoas que a polícia não deu jeito, colégio interno não deu jeito, terapeutas não deram jeito, familiares não deram jeito, mas Jesus deu jeito. A sociedade diz que pau que nasce torto, morre torto, mas com Jesus não é assim, até porque ele foi filho de carpinteiro. Então ele sabe trabalhar com a madeira torta, ele sabe dar forma, ele sabe nos moldar, ele sabe trabalhar, sabe, as áreas da nossa vida que precisam ser aplainadas, sabe? E lembro de um confronto desse, porque alguém fez uma provocação comigo no Colégio Paulinho de Brito, e eu disse, ah é? Tu vai ver. E aí prometi algo para aquela pessoa, né? Uma forra, né? Um troco. E aí fui com os meus amigos, né? De rua, de balada, de onda, né? E fui buscá-los lá na Baixada. Morava na Baixada da Vileta, ali perto da Jarina, onde alguns integrantes da época da Bailique, uma turma muito temida em Belém, nos anos 90, que tocava o terror, e eu fui chamar esses amigos. E aí, Tiago, foi um cenário de guerra na Avenida Almirante Barroso. Os carros pararam e todo mundo ali com a sua faca, com seu canivete, com a sua perna manca, e eu fui chamar aquele cidadão que tinha me provocado. E aí a escola ligou para a polícia, e quando a gente vê de um lado da Almirante Barroso a polícia e do outro lado a gangue do Marcelo. E assim um cenário de guerra, de pedrada, de paulada, sabe? E aí eu fico olhando para essas histórias, e eu estar aqui hoje nessa entrevista é um verdadeiro milagre. Participei também, Tiago, da primeira gangue de pichação em Belém. O movimento de pichação em Belém começou no finalzinho dos anos 80, e lá estava eu, participando de uma das primeiras gangues de pichação em Belém, que saía pelas ruas, pichando muro, pichando prédio. Então eu lembro dos tantos sprays que eu comprei e saía. Talvez em busca, sabe, de um propósito, de um significado, de uma razão. Mas que aventura idiota, burra, medíocre, vazia. Então eu lembro também quando a Polícia Civil parou em um dos episódios nossos, eu consegui correr. Mas eu vi de longe um amigo meu sendo pegado pelo cabelo e o spray todo sendo passado na cara dele, no cabelo dele, na cabeça dele, e apanhando. Então, assim, são muitas histórias de livramentos, sabe, com álcool e tudo mais. Então, quando eu começo a ouvir desse pastor e desses irmãos que eu estava conhecendo, quem Jesus era e o que ele tinha feito na cruz do Calvário, então aquilo ali começou a me atravessar.
Então eu já tinha vontade de estar com eles mais vezes, né, dos momentos de louvor, ouvindo as canções, ouvindo versículos da Bíblia, né? Eu era um leigo em relação à Bíblia. Não sabia o que era que tinha na Bíblia, desconhecia a Bíblia completamente, né? Então, a partir daí, Tiago, eu comecei a absorver, né? Fiz toda essa narrativa, essa descrição, para que você entenda que eu fui arrancado do fundo do poço. Eu fui arrancado do lamaçal do pecado. Eu fui arrancado de um contexto de vida deprimente, de derrota, de fracasso, sabe? De miserabilidade. Então eu desconhecia completamente o amor de Deus, né? Eu não sabia que Deus tinha um plano comigo. Então, a partir desse momento, eu comecei a absorver a palavra de Deus, as canções, os versículos bíblicos, para que eu pudesse tomar a melhor de todas as decisões da minha vida. Que foi? Entregar o meu coração a Jesus. E isso aconteceu numa manhã de domingo. É curioso, pouco antes dessa manhã, é curioso o que aconteceu nessa manhã de domingo, porque nós fomos numa igreja evangélica e eu já estava completamente envolvido, né, afetado, né, pela verdade do evangelho, que vai tirando as escamas dos nossos olhos. E foi numa manhã de domingo, em fevereiro de 1990, na primeira igreja batista de Coraci, na época o pastor Gerson Matos, após uma pregação, que se tu me perguntares o que foi aquela pregação, eu não conseguiria lembrar hoje com riqueza de detalhes, mas parecia que ele estava pregando só para mim. E naquela manhã de domingo, quando ele faz a pergunta, uma pergunta comumente feita dentro das igrejas evangélicas, quem ali gostaria de entregar a sua vida, seu coração para Jesus, recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor, desejoso de uma nova vida, de receber perdão dos seus pecados, que pudesse levantar a mão. E eu fui uma dessas pessoas que levantou a mão. E aí, quando eu me vi, eu já estava lá na frente, de joelho, né, arrependido, entregando a minha vida, meu coração a Jesus, dizendo a Ele que eu queria uma nova história. Então, naquela manhã, eu e meu irmão fizemos isso juntos. E aí, Tiago, viemos naquela manhã de ônibus, né, lá de Coraci, e quando a gente chega em casa, e a gente bate na porta da casa da mamãe para entrar, quando ela olha, abre a porta e olha, ela percebe algo diferente no nosso semblante, um brilho, uma alegria, algo estava reluzindo no nosso semblante, algo que tudo que ela tinha feito na religião que ela participava não conseguiu proporcionar aos filhos dela. E pela primeira vez ela estava vendo uma harmonia estampada no nosso rosto. E eu estou falando de um irmão que a gente brigava, um querendo matar o outro, né? E aí ela expressou o desejo de no domingo seguinte ir à igreja. E aí, coincidentemente, a moça que estava enfrentando a possessão decidiu ir junto também. E fomos, Tiago. E lá na igreja, no domingo seguinte, a moça manifestou de novo aqueles espíritos maus. E olha que curioso. Aquela moça possessa, ela começava a olhar para a mamãe, apontando o dedo para ela, dizendo: socorro, tu me pertences. Tu és minha. Eu controlo a tua vida. A tua história está na minha mão, assim mesmo. Aí o pastor que estava lá na época, o pastor Roberto Casas, pegou no braço da mamãe e levou para um canto e disse assim: Dona Socorro, a senhora está ouvindo aí que esse demônio está falando, que esse espírito mal está falando. A senhora deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus, recebendo Ele como Salvador e Senhor? E a mamãe, tocada pela presença de Deus, disse sim. Ele orou com ela, pegou no braço dela e levou a mamãe lá na frente da moça possessa, né? E perguntou: demônio, diz agora de quem pertence essa vida. E ela, Tiago,
só baixou a cabeça e não falou mais nada. Que forte, hein? Que forte. Denotando que o mundo espiritual é real. Denotando que Jesus é real. Denotando que Jesus ele tem poder sobre o mal. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre o inferno. Então, naquela noite, Jesus Cristo de Nazaré, a semelhança do que aconteceu comigo na semana passada, desse fato, havia entrado no coração da mamãe. Então, ela chega em casa, ela desfaz aquele altar, joga tudo fora, e ela passa a viver o evangelho. Ela passa, inclusive, a escrever cartas, o testemunho dela, o que ela estava sentindo, a transformação, e começou a enviar para todos os amigos, para todos os conhecidos dela, daquela religião, do que havia acontecido no coração dela. E nós temos frutos hoje dessa carta, de uma pessoa que virou até missionária, que foi tocada, afetada pela história dela, e hoje serve a Jesus como uma missionária. Então, assim, algo muito lindo, algo muito fantástico. Então, essa foi a minha melhor decisão na vida. Foi ter encontrado Jesus. E eu lembro, Tiago, que agora eu passaria a usar uma Bíblia, inclusive levar uma Bíblia, né, para a igreja. E eu lembro que um dos meus amigos, né, de balada, de festa, eu já falei aqui que eu era um DJ, e um dos meus amigos me encontrou uma vez na rua dizendo: "Ei, Marcelo, fiquei sabendo que tu viraste crente, que tu agora é cristão, só vive na igreja. E rapaz, sai dessa, bora curtir a vida." Ele disse assim mesmo para mim. E nessa altura, Tiago, eu já conhecia 2 versículos da Bíblia, João 3,16 e João 14,6. E João 14,6 diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E eu lembrei desse versículo quando esse meu amigo Jorge falou isso, para curtir a vida. Eu disse: cara, eu estou curtindo a vida. Como, cara? Tu viraste crente, não sei o quê, tu não está curtindo, não. Tô sim. Porque a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou curtindo a vida. Porque só curte a vida quem tem Jesus. Tu estás curtindo apenas uma existência vazia. Então, eu já estava criando aí textura espiritual, estrutura espiritual para evangelizar e para sustentar a minha convicção. Porque a minha transformação, ela foi muito radical. Ela foi da água para o vinho. Eu lembro, Tiago, em uma das minhas últimas festas que eu participei, e para o pessoal aí das antigas, foi lá no Ouro Negro, que ficava ali na Humaitá, entre Almirante Barroso e agora a Rômulo Maiorana. Então ali tinha uma danceteria. E, Tiago, eu era de beber tanto, eu era só de chegar carregado em casa. Eu não bebia, sabe, socialmente. Eu bebia para ficar embriagado, então eu bebia todas. Era assim que eu chegava em casa, carregado, todo o tempo. E fazia mais ou menos uns 10 dias, uma semana, que eu tinha tomado a decisão de entregar minha vida a Jesus. Só que eu ainda estava como DJ. Era o meu ganha-pão. Eu dependia daquele recurso e tal tudo. E aí, 10 dias depois, eu ainda estava nessa festa que foi a última na minha vida. Fevereiro de 1990, finalzinho de fevereiro, foi a última vez que eu estive numa festa dançante. Foi a última vez que eu coloquei álcool na boca. Foi a última vez. Mas naquela noite, Tiago, tem algo curioso aí. Eu tinha bebido proporcionalmente até mais do que eu bebia. Mas naquela noite, o álcool não fez efeito no meu corpo. Aquilo me assustou. Aquilo me apavorou. E ali, dentro de uma danceteria,
o Espírito Santo falou como que no meu ouvido: aqui não é mais o teu lugar. Então eu lembro dessa voz, que não veio de ninguém que estava perto de mim. Foi como o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, dizendo a mim, dentro de uma danceteria. E eu chamo isso hoje na teologia de suficiência do Espírito, de suficiência da graça, porque está escrito que Ele nos guiará todo o caminho da verdade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Ele é uma pessoa que fala, que se move, que se movimenta. Então, eu tive essa experiência. Só que aquilo me perturbou, porque era tudo muito novo para mim. Né? Parecia, eu fiquei assombrado, cara. Como é que é? Eu bebi, não fez efeito, ainda ouço uma voz do além. E aquilo me perturbou de uma tal maneira, Tiago, que eu procurei no dia seguinte, na manhã daquele domingo, foi de sábado para domingo, um amigo da religião, né, da mamãe, que até então eu participava, narrei para ele essa história e perguntei para ele se tinha como desaceitar Jesus. Olha que absurdo, de assustado que eu estava. E Deus usou a boca dele para dizer assim: olha, Marcelo, não tem jeito. Quem aceita Jesus uma vez é para sempre. E foi. E foi, Tiago. Então, do final de fevereiro de 1990, foi minha última festa, foi meu último álcool na boca. E de lá para cá iniciou um processo de transformação em todas as áreas da minha vida. Então, essa é uma história aí do que aconteceu comigo, né? Glória a Deus. E assim, a gente pode pontuar muitas coisas interessantes aí em tudo que você falou. Porque quando a gente pensa em experiência cristã, às vezes, eu falo isso estatisticamente, né? De uma grande massa brasileira que se diz cristã, que cresceu como cristã, muitas vezes é baseado apenas em ouvir histórias, né? Então é uma experiência muito assim, de religião, de uma teoria, de uma filosofia de vida, de uma instituição que eu posso escolher fazer parte ou não. E ela é muito cheia de regras e ela vai me limitar nas coisas que eu realmente quero fazer. Mas quando a gente pensa em uma cristandade bíblica, a gente não tem como não ver um mover sobrenatural. E esse mover sobrenatural intencional do reino de Deus na vida das pessoas, e que causa transformação individual, transformação de mente, né, transformação de vida, levar a alcançar outras pessoas, porque você não é alguém que fica conformado apenas em saber sozinho, você precisa levar as boas novas para outras pessoas e você passa a ser ferramenta na vida de outras pessoas e você vira um agente do reino de Deus na Terra. E você viveu isso de uma forma ali avassaladora, de repente, num momento, né, que gerou essa transformação toda, mas que são esses elementos que você começa a ver de veracidade que bate com o mover de Deus bíblico, né? Então, é interessante que a sua experiência cristã, diferente de muita gente, ela já começa com a experiência sobrenatural. Porque a gente tem cristãos que vivem uma vida cristã onde isso parece apenas história de Bíblia, né? Só que a história bíblica, assim, eu faço um trabalho aqui no Cristocast que a gente produz um devocional diário que é baseado na Lectio Divina da Igreja Católica, né? Eles lançam um estudo bíblico diário. Mas eu organizo para a gente aqui, faço a seleção dos estudos bíblicos e com isso eu acabo lendo muitos trechos todos os dias. E quando a gente vê o evangelho, né, os evangelhos ali, a gente vê o quanto que Jesus, assim, quanto que repetidamente no texto bíblico era Jesus ia, curava, expulsava demônios, né? E ele acompanhava a vida das pessoas, mas o que ele mais fazia, pelo menos em termos de testemunhos narrados na Bíblia, era cura e era libertação.
e falava-se muito de expulsão de espíritos imundos, de espíritos imundos tentando interferir. Tem umas coisas que eu acho até engraçado nessa sequência ali da passagem de Jesus até a crucificação dele. Tem uma coisa que me chamou a atenção recentemente, que era, assim, ele dizendo, não é hora ainda das pessoas saberem disso. E o que era isso? Era tipo que ele era o Filho de Deus. Então, tem um episódio bíblico que ele está passando e uns demônios começam a dizer, tu és o Filho de Deus. E ele cala o demônio e diz, não, isso não é a hora, não é agora. Mas depois chega uma hora que é a hora que as pessoas saibam, e ele começa a falar isso de uma forma mais intensa. Mas assim, a gente vê a Bíblia o tempo todo falando de Jesus expulsando demônios. E tem pessoas que passam uma vida inteira de apenas ouvir falar disso e nunca experimentam. E às vezes vivem uma fé cristã onde isso é apenas algo a mais ali que ela nunca precisou experimentar. Eu, pessoalmente, enquanto na minha vida cristã, era cristão desde criança, e assim, eu nunca fui uma pessoa que teve muitas experiências sobrenaturais, mas houve um momento em que passei a ter. Mas tem pessoas que passam a vida inteira sem ter, até o ponto de dizer que não é verdade. Mas o seu foi o contrário, você já foi pelo sobrenatural, já foi pela noção de mundo espiritual, de batalha espiritual, de demônios ali querendo tomar conta da sua família, querendo causar destruição na sua família, e você precisando de Jesus vindo na sua vida e causar a transformação para que isso não acontecesse, né? Então, assim, é maravilhoso ver, né? Por exemplo, você mencionou a história do pastor que dava aula de religião na sua escola, né? Ali a gente vê essa coisa de você, olha, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido louvores, né? Nunca tinha ouvido isso. E outra coisa interessante também, que é os louvores, na Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, né? Então a gente entroniza a Deus enquanto a gente está louvando. Mas os louvores, para a gente que é habituado a viver ouvindo louvores e aprendendo louvores, eles são instrumentos de edificação, porque você está ouvindo a palavra, principalmente os louvores que são bíblicos, né? Que reafirmam mensagens bíblicas e a gente vai entronizando aquilo, mas também internalizando aquelas verdades, né? E quando chega na hora da aflição, você lembra daquela mensagem que te reafirma. Então, isso, assim, a gente fala para o nosso público aqui, né? Que tem pessoas que não vivem isso, que era justamente quem você era naquele momento de, olha, mas eu nunca tinha ouvido músicas assim, né? E aí a gente fala para você, olha, ouça louvores que te falem de Deus, que te falem do caráter de Jesus, que reafirmem para você a verdade que vem de Deus para o seu coração, porque isso transforma o nosso interior. Eu vivi experiências ao longo da minha vida, assim, diferente da sua experiência que viveu uma ausência paterna. Eu tive uma presença paterna, mas eu tive outras crises e situações que me levaram a viver uma adolescência muito raivosa. Eu era uma pessoa que tinha muita raiva, então eu extravasava isso com rock pesado, com músicas agressivas, né, de rebeldia, de raiva contra o mundo, contra o sistema. E os louvores passaram a fazer essa função de me acalmar, de acalmar o meu interior, de me tranquilizar. E você começa a sentir a paz, né, chegando, mas ao mesmo tempo você aprendendo. Então você passar a conhecer os louvores, você começar a deixar, né, aquela música do mundo de lado, porque o que a música do mundo faz? Ela também reafirma valores, mas ela principalmente alimenta o seu ego, né? Então, se você for ver as músicas de festa, você fala de relacionamento, você fala de dinheiro, você fala de beleza, você fala de... Hoje em dia você tem as músicas aí super depravadas, então fala daquelas desejos e vontades, interesses sexuais da maioria das pessoas. É muito carnal, é muito o eu, né? Enquanto que quando você começa a deixar isso de lado e você começa a focar nos louvores, não apenas você está entronizando Deus para o seu ambiente e pacificando o mundo ao seu redor ali emocionalmente e espiritualmente, mas você também está se edificando com informação e reafirmação da palavra. Você falou do episódio fatídico ali, né, de ouvir a voz do Espírito. Eu tive uma situação parecida
quando eu era adolescente, que eu vivia com muita raiva de tudo. E eu lembro de uma vez, eu acho que eu já contei essa história em algum outro momento aqui, mas era uma situação onde eu trabalhava com meu pai e eu tinha pedido para ele um dinheiro para o fim de semana. Eu já era adolescente, devia ter uns 16, 15 anos por ali. E aí eu tinha pedido algum dinheiro e ele disse que não. Aí quisesse dinheiro que eu trabalhasse. E aí eu procurei na época tinha os classificados, né? E eu vi que tinha uma oferta de um trabalho para uma festa, e era uma festa dessas aí, lá no... Como é que era aquele lugar aqui? Ai, meu Deus, o Espaço Náutico hoje em dia. Mas tinha um outro nome ali, que era famoso dessas festas aí. Não, era um outro ali. Mas eu fui trabalhar de segurança numa festa dessa, para ganhar R$20 na época, que era uma boa grana naquele tempo. E aí eu era adolescente, meio forte e tal, então eu fui ser o segurança na festa. E assim, não aconteceu nada demais, fiquei ali, fiz o meu trabalho. Mas eu lembro que eu vivi uma experiência que me lembra essa sua, onde eu estava esperando de manhã a equipe lá que ia pagar os funcionários, e tinha uma pessoa muito bêbada passando por perto, que era um garçom que trabalhou na festa, mas ele estava, tipo assim, alteradíssimo de bêbado. E todo mundo meio que empurrando ele, afastando ele e tal. E eu sempre fui uma pessoa assim muito gentil com as outras, eu tratei ele bem e tal, e ele sentou do meu lado, altamente, quase apagando, super bêbado. E aí, de repente, ele parou assim de ficar bêbado e ficou normal. Eu olhei para ele, ele virou, olhou para mim, e ele disse: nossa, você, aqui não é o seu lugar. Falou normal, assim. E ele virou outra pessoa naquela hora. Ele olhou para mim e disse: aqui não é lugar para você, você não devia estar aqui. E aí eu olhei aquilo me confirmou no meu coração que aquilo era de Deus para mim. E depois ele voltou a ficar bêbado. Mas aquela mensagem ficou em mim. Então, assim, Deus procura formas, às vezes, de falar com a gente, né? A gente vê episódios bíblicos aí que confirmam isso. Mas essas experiências, assim, que são sobrenaturais, muita gente passa uma vida inteira e não vive, né? E tem pessoas que hoje em dia vivem uma experiência cristã que é muito muito textual, muito intelectual. E o que você diz para essas pessoas, assim, com relação à verdade de Jesus enquanto pessoa e do mundo espiritual nessa luta pela vida de quem está nos assistindo agora? A premissa de tudo isso é a gente reconhecer, sabe, Tiago, que esse mundo vive um caos por causa da entrada do pecado. Então, o pecado, quem conhece um pouco da história da Bíblia sabe, né, que Deus colocou o primeiro casal no jardim, deu uma ordem para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e veio o tentador e disse: olha, Deus está mentindo, vai lá, pega e come. E aí, na desobediência, eles comeram daquele fruto. E Deus tinha falado: no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, quando eles pegam o fruto e comem, parecia que Deus estava mentindo realmente, porque eles pegam o fruto, comem e não morrem. Mas eles não morrem fisicamente naquele momento, morreriam depois. Mas eles morrem naquele momento, Tiago, espiritualmente. E aqui está a falência do ser humano. Aqui está o caos instalado na vida do ser humano. O ser humano, ele está morto espiritualmente. Ele já nasce nessa condição. O próprio Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Então o pecado, Tiago, ele cegou o nosso entendimento. O pecado, ele colocou escamas nos nossos olhos. O pecado, ele nos separou de Deus. E aí a gente vê esse ser humano limitado, finito, impotente, querendo caminhar na vida e transitar na vida como se tivesse um Deus na barriga. Mas a gente é tão limitado, Tiago, tão finito, que a gente vai dormir hoje sem a certeza de amanhecer vivo amanhã. Na verdade, a única certeza que a gente tem aqui agora é que talvez haverá uma quarta-feira. Fora disso, a gente não tem certeza nenhuma. Então, para tudo na vida, Tiago, tem um manual.
Se a gente for ver esse microfone, ele tem um manual de funcionamento, essa TV tem um manual, as câmeras que estão aqui, tudo na vida tem um manual. E o ser humano também possui um manual. E o manual de funcionamento, de bom funcionamento para o ser humano, é a Bíblia. A Bíblia chega a dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então eu diria, Tiago, que a vida não funciona sem priorizarmos Deus e a palavra. Não funciona. Então a gente vai vendo esse ser humano, às vezes na sua ignorância, na sua obtusidade, né, achando que sabe de tudo, né? O ser humano, de modo geral, tem uma autolegislação muito grande, uma autossuficiência, ele acha que ele é dono, sabe, das decisões dele, do caminho dele e tudo mais. Mas, na verdade, Tiago, a gente é limitado. Então, eu acredito que para essa pessoa que fecha o coração para o evangelho, que fecha o coração para a verdade, que fecha o coração para o conhecimento de Deus, eu diria aí que esse é o caminho da infelicidade. Esse é o caminho, sabe, de uma vida sem paz, sem alegria, sem propósito, né? É como uma vez eu perguntei para o Antônio, um amigo: Antônio, para que você trabalha? Ele disse: pastor, eu trabalho para ter dinheiro. Aí eu disse: para que tu quer ter dinheiro? Para comprar comida. E para que tu come? Para ter força. E para que tu quer ter força? Para poder trabalhar no outro dia. Eu fiz essa sequência 3 vezes e as respostas foram as mesmas. Então acredito que essa é uma vida muito medíocre, muito infeliz. Trabalhar para ter dinheiro, para comprar comida, para comer, para ter força para trabalhar no outro dia. Então, se a vida se limita somente a esse ciclo vicioso e repetitivo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E eu estou aqui hoje nesse podcast com você para dizer que existe uma alternativa. Além disso, temos que trabalhar, temos que comer, temos que ter dinheiro, faz parte da rotina da vida. Mas a vida, ela não se limita a comer e a beber. Existe uma alternativa para que você tenha paz, alegria e felicidade duradoura no coração. Porque a paz, a alegria e a felicidade duradoura no coração não está em cima do que você tem, mas está baseado no que você é para Deus. E é esse o ponto de partida para uma vida com Deus. Glória a Deus. Agora, a gente falou muito aqui do seu testemunho da transformação, né? Do que você era e do que você abriu mão para passar a viver com Deus e aceitar essa nova transformação de vida. Agora, olhando o Marcelo de hoje, o que você ganhou? Porque assim, a gente tem perdas, a gente tem sofrimentos, a vida da cruz ela não é fácil, mas Deus preenche e Deus honra, Deus abençoa e Deus preenche os nossos corações daquilo que a gente tinha o vazio antes. E agora o Marcelo de hoje, o que você vive de plenitude de Deus, que você pode falar que você ganhou, que Deus valeu a pena até aqui? Muito boa a sua pergunta. O que eu ganhei, fiquei mais bonito, Tiago. Capricha na foto aí, viu? Olha, essa beleza, é claro, ela é real também, fisicamente. Olha, só um parênteses aqui. Isso é verdade, porque eu conheci... Presta atenção no que tu vai falar. Eu sou fotógrafo e eu tenho fotos dele... Eu tenho fotos do pastor Marcelo de 10 anos atrás, então hoje ele é mais bonito, com certeza. Então tem fundamento que eu tô falando. Esses dias eu tava arrumando umas coisas antigas lá em casa, rapaz, eu achei uma foto da vida pregressa, olha, quase eu repreendo, sabe? Uhum. Então assim, uma foto muito feia, né? Muito estranha. E é claro, a Bíblia ela vai dizer isso também, Tiago, que um coração alegre aformoseia o rosto. Porque a maior beleza da vida é a beleza interior. É você estar bem aqui dentro. Porque as nossas piores guerras não estão do lado de fora. Elas estão aqui dentro.
Então, quando você se resolve aqui dentro, tudo se resolve externamente, né? Então, a maconha fazia a minha cabeça. Na verdade, a maconha, ela faz a cabeça, a cocaína, ela faz a cabeça, o álcool, ela faz a cabeça. Mas Jesus, ele não faz só a cabeça, ele faz também o coração. Ele tira o coração de pedra, coração endurecido, insensível, e ele dá um coração de carne, um coração quebrantado, um coração sensível para ele. Então essa foi a grande transformação na minha vida, foi essa mudança interior. Então aquela estiagem que havia dentro da minha alma, aquela sequidão, aquela esterilidade, aquela falta, sabe, de paz, de alegria, de felicidade, a presença de Deus preencheu tudo isso. Então eu tinha tudo, Tiago, para dar errado na vida. Tudo conspirou desde a perda do meu pai para que eu fosse talvez um assaltante, um marginal, um delinquente, talvez estivesse atrás das grades, talvez hoje morto. Então tudo conspirou, tudo se desenhava, Tiago, para que eu fosse um erro na vida. Até porque, Tiago, quando a minha mãe ela vem do Rio de Janeiro com mais 2 irmãos que eu tenho, e ela chega em Belém para morar na casa dos irmãos, né, dos nossos tios. Então, qual foi a orientação dos nossos parentes? Socorro, dá essas crianças, tu não vai ter condição nenhuma de criar 3 meninos sozinho. Corre o risco de ser tudo perdido na vida. E hoje, Tiago, eu dou conselhos para esses tios. Hoje eu ouço as dores desses tios. Hoje eu ajudo esses tios. Então o mundo ele dá muitas voltas. Então a minha vida que tinha tudo para dar errado, ela foi ressignificada, ela foi transformada, ela foi mudada. Então Deus me deu uma família, Tiago, uma família linda, né? Sou casado com a pastora Andresa, fonoaudióloga, psicóloga e teóloga. 3 graduações aí, caminhei para minha 3ª agora também. Casado com ela há 25 anos, mulher da minha vida, que me deu 3 lindas filhas. Minha mais velha com 20, minha do meio com 16 e a minha caçulinha com 8 anos. Então hoje Deus me deu uma família. Então hoje Deus me deu dignidade, hoje Deus me deu uma história linda, limpa, inspiradora, sabe? Que pode mostrar para as pessoas que é possível ser feliz sem drogas, sem álcool, né? Sem maracutaia, né? Sem qualquer tipo de conotação que muitas vezes a sociedade pinta para a gente, porque a sociedade que está aí fora tão deturpada, muitas vezes vai mostrar, até mesmo nas redes sociais, na televisão, que a felicidade está atrelada a ter coisas, a ter uma casa na beira da praia, a ter um carro, a ter muito dinheiro e nada contra isso. Mas veja, Jesus contrasta com essa figura de sucesso que a sociedade pinta para nós, porque Jesus não teve casa, não teve riquezas, não teve nada do que a sociedade pinta aí como sucesso, e ele foi um sucesso. Dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo, e Jesus continua sendo a influência mais poderosa que existe em toda a Terra, transformando não apenas corações, mas transformando comunidades, cidades e nações inteiras, pelo poder que há no nome dele, né? Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então eu posso dizer, Tiago, que hoje a minha vida ela mudou, né? Porque Jesus ele se transformou a minha fonte de prazer, de alegria, de felicidade, né? Então Jesus ele te refaz de dentro para fora. A morte espiritual, na verdade, toda essa trajetória que eu contei aí, tão deprimente, assustadora até, nada mais isso não era nada mais do que fruto dessa morte espiritual que havia em mim, né? Então, a partir do momento que você conecta com Jesus, e Jesus ele vem na cruz, há um pouco mais de 2000 anos atrás,
exatamente para solucionar o problema da morte espiritual na vida do ser humano. Então, a partir do momento que o ser humano tem um encontro com Jesus, com a cruz, ele se reconecta com Deus. Ele começa a ter lucidez espiritual, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. Deus ele vai te dando identidade, Deus vai te dando propósito de vida, Deus vai te dando senso de significância. Então você vai vendo que você não precisa provar nada para ninguém, mostrar nada para ninguém, porque você é um filho amado de Deus, né? Você é um filho amado de Deus, você é um filho aprovado, você é aceito por Ele. Então, todos esses gritos do nosso mundo emocional, né? Todas essas sombras que nos perseguem a vida toda, como se a gente tivesse que provar alguma coisa para alguém, tudo isso é desconstruído dentro da gente, porque uma vida que adora o Senhor, uma vida que ama o Senhor e que obedece ao Senhor, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida de propósito. Glória a Deus. Uma vida de propósito é a vida que busca por Deus, né? Que serve, que tem um coração sedento em cumprir a vontade dele, né? No reino de Deus aqui nessa geração, né? E agora a gente já está caminhando para o final, porque a gente já está aí com 1 hora de episódio, que tá bom o episódio. Ótimo. Por mim, a gente ficava mais 1 hora aqui, hein? Porque eu tinha mais um monte de coisa para saber da história da vida do pastor aqui, que ele contou aqui só a parte do Velho Testamento, né? Ainda tem o Novo Testamento e o Apocalipse ainda. Tem muita coisa para conversar com o pastor, mas não vai ser hoje. Mas assim, pastor, a gente tem algumas perguntas que a gente costuma fazer aqui no CristoCast, mas antes disso, a gente tem 2 perguntinhas finais, mas antes disso eu queria que você tivesse em mente aquela pessoa que é desacreditada de igreja enquanto instituição. Então, é aquela pessoa que, eu não preciso ser cristão para ser uma pessoa ética, para ter caráter, eu não preciso de igreja me dizendo o que fazer, e ver na figura, às vezes, de um líder cristão como um padre ou como um pastor bem-sucedido, bonito como o senhor, e ver com desconfiança esse tipo de liderança. Mas, apesar dessa visão, é um coração que precisa de Deus, que precisa habitar Jesus nesse coração, que precisa ouvir a voz do Espírito. Então, tendo uma pessoa dessa em mente, o que você diria para ela? Eu diria, Tiago, que todos nós somos carentes do amor de Deus. E a gente tenta, a todo custo, fugir dessa verdade, fazendo de conta que a gente não precisa do amor de Deus. Mas eu diria para essa pessoa que assim como existem leis físicas que regem o universo, também existem leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Então, por exemplo, uma dessas leis físicas descoberta por Isaac Newton, lei da física, que diz que tudo aquilo que for mais pesado do que o ar será atraído para o centro da Terra. Pode ser que alguém diga assim, Tiago, olha, eu não acredito na lei da física. Para mim isso é papo furado, não existe. Isso é coisa da imaginação. A despeito dessa pessoa acreditar ou não na lei da gravidade, ela continua existindo. É só experimentar se jogar de um lugar alto. Então, a despeito de eu acreditar se existe ou não a lei da gravidade, ela é indiferente. Ela continua existindo. A despeito de alguém, Tiago, acreditar ou não no amor de Deus, Deus vai continuar amando essa pessoa. A despeito da pessoa acreditar ou não que se Deus cura ou não, Deus vai curar curando quem nele crê. Então é indiferente. Mas consigo entender a pessoa que está lá do outro lado me assistindo agora nessa fala. Porque nós vivemos hoje, Tiago, num contexto, num sistema, numa cultura, numa sociedade, principalmente agora, século XXI, onde as pessoas estão desacreditadas de tudo e de todos. Em nome de tanta, e a religião ela não está fora disso, em nome de tantos absurdos, em nome de tantas falcatruas, em nome de tantas atrocidades, sabe? Então, eu consigo entender esse coração, mas eu diria assim, Tiago,
Nem todo médico mata, cara. Nem todo médico mata. Tem médico aí, Tiago, salvando. Tem médico aí curando. Tem médico aí dando a receita certa. Tem médico aí dizendo o que se deve comer corretamente, sabe? Então eu deixo essa mensagem para essa pessoa, sabe? Tem gente séria na vida, sabe? Tem gente honesta na vida. Tem gente que está fazendo a sua parte, está fazendo o certo, o correto. Eu diria que hoje, Tiago, existe um grito da humanidade por ambientes seguros e relacionamentos seguros. E o que são esses relacionamentos e ambientes seguros? São ambientes e relacionamentos saudáveis. E o que é um ambiente e um relacionamento saudável? Sincero. Então há um grito hoje da humanidade por esses ambientes e por esses relacionamentos. E essas pessoas sinceras, elas existem. Esses ambientes sinceros e verdadeiros, eles existem. E eu acredito que a Igreja do Senhor Jesus nasceu para proporcionar isso. Então eu recomendaria, não procure uma igreja, por exemplo, próximo da sua casa. Procure uma igreja próximo da Bíblia, onde quem está pregando essa Bíblia tem caráter testemunhal, tem pedigree, tem história. E essas pessoas existem, Tiago. Glória a Deus, uma boa mensagem, muito forte. Agora uma outra meio provocação para você também responder para a gente. Olha lá, Tiago, não me bota em bronca. É assim, a gente tem nessa linha de pessoas que acabam desacreditando das instituições, a gente tem muitos maus exemplos que acabam levando a isso. E nesses maus exemplos existem evangelhos que surgem, existem teorias de abordagens e tudo mais. Mas assim, a gente pegando o que foi da sua vida, o que ela é hoje, e se vamos pensar você já lá na glória, contemplando seu galardão e tudo que você viveu aqui, o que você gostaria de poder resumir o evangelho que o Marcelo pregou e fez questão de levar as vidas das pessoas aqui nessa terra? Então, o trabalho do Marcelo enquanto evangelista, enquanto pastor de vidas, qual foi a principal mensagem que ele foi, a luta de vida dele? Qual seria? Muito boa, Tiago, essa pergunta muito inteligente, terei o maior prazer aqui de responder, e responderia a sua pergunta aqui com uma palavrinha chamada legado, porque legado vai nos falar sobre propósito de vida, Tiago. Então eu quero viver por um legado, eu quero viver por um propósito. Acho que fora disso você só existe, você vive à deriva, você vive à toa, sabe? Você só passa pela vida. Mas eu acredito que você vive legado, e quando eu falo de legado, Tiago, não é aquilo que você deixa para as pessoas, mas é aquilo que você deixa nas pessoas. Porque aquilo que você deixa nas pessoas perpetua, é geracional, é replicável, sabe? É multiplicador. Então eu quero poder um dia estar na glória, e se pudesse de lá assistir, dizer, poxa, eu vivi por um legado. E a gente vive por um legado, Tiago, quando a gente entende que o rio, ele não bebe das suas próprias águas, sabe? A árvore, ela não come do seu próprio fruto. O próprio sol não brilha para si próprio. Então você vive por um legado quando você entende que a sua vida, ela é para o outro, para abençoar o outro, para servir o outro, para marcar a vida do outro. E o grande exemplo disso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então, o melhor evangelho é Cristo, que ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, e ele é relacionamento. Ele é aquele que veio e andou ombro a ombro com as pessoas, né? A gente vê a figura da expectativa do ser humano na época de Jesus, da vinda do Messias, era da vinda de um rei, era da vinda de um libertador, era da vinda de um guerreiro, né? E Jesus veio um homem simples, veio um homem trabalhador,
veio um homem de mãos grossas, veio um homem de pé no pó, no chão, né, de sandália, de comer junto com as pessoas, de compartilhar o dia a dia com as pessoas e os sofrimentos das pessoas. E esse é o evangelho que a gente precisa levar às vidas das pessoas, né? De compaixão, de olho no olho, de chorar junto, né? De sorrir junto. Mas para isso você precisa estar junto. E a gente vive uma sociedade muito isolada, né? Eu, no meu egoísmo, se eu for fazer só o que eu quero, eu vou estar sempre fechado, sempre isolado. E não é o que Jesus quer para mim enquanto evangelista, enquanto pessoa que precisa alcançar vidas. Eu preciso gerar conexões, eu preciso enxergar pessoas, eu preciso identificar necessidades e preencher essas necessidades e ser Cristo na vida dessas pessoas, como exemplo, né? E isso passa por retidão, por não cair, por viver uma vida de santidade feliz, né? Que sirva de exemplo para outras pessoas. Maravilha. E fechando já aqui, pastor, a gente tem umas outras perguntas clássicas, mas eu vou fechar só numa aqui, tradicional do CristoCast, que é: por que vale a pena crer? Vale a pena crer porque a vida espiritual é a vida mais prazerosa que existe na face da terra. Foi Jesus que disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vale a pena crer porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração de homem nenhum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Creia em Jesus, vai valer a pena. Maravilha. Então, pastor, com isso a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Eu queria mais uma vez lhe agradecer, porque assim, a gente recebe aqui muitas pessoas que a gente não conhece. Acabou que você é alguém que eu conheço, que é parte da minha vida, que é parte da minha história, que é parte de momentos de luta e de vitória também na minha vida. Então, para mim é uma honra, é uma felicidade ter aqui, e eu queria aproveitar para publicamente dizer que eu lhe amo, que você é uma bênção, que você é uma referência de liderança positiva, de liderança saudável, né? E de caráter e de homem de Deus, né? É tão interessante porque quando você contava a sua história e mencionou ali aqueles momentos ali de quando você vivia uma vida distante de Deus, e principalmente quando você falou que era DJ, né, de aparelhagem, na minha mente foi engraçado de lhe imaginar, porque é completamente diferente de como eu lhe vejo hoje, né? E assim, eu nem colocaria que eu lhe vejo hoje de uma forma especial nem nada, mas é justamente o homem que eu vejo hoje é um homem irreprovável, assim, de conduta, de caráter, mas principalmente de postura, sabe? De alguém que realmente transmite o caráter de Cristo para a vida das pessoas. Então, assim, você foi bênção na minha vida em várias fases e ainda é hoje. E eu gostaria de lhe agradecer por isso e louvar a Deus pela sua vida, porque Deus usa as pessoas e dentre várias que Ele usou na minha vida para me salvar em muitos momentos, você foi uma delas. E eu lhe agradeço pela sua confiança e pela sua disposição de ter estado aqui com a gente. Obrigado. Alegria. Que Deus abençoe a sua vida também. E mandar um abraço aqui para a pastora Andresa também, que a pastora Andresa já foi nossa convidada aqui no CristoCast, então se você não assistiu o episódio da pastora Andresa, foi maravilhoso também, procura lá no CristoCast, pastora Andresa Carvalho. E você quer mandar um abraço para alguém? Na verdade, um abraço a todos, mas deixo aqui um convite para quem um dia desejar ouvir uma palavra da parte de Deus, na igreja Angelim Belém, onde eu sou pastor, acredito que vai colocar o endereço aí, você será o meu convidado especial. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. E para você que ficou até aqui, nesse momento, conseguiu assistir o episódio todinho com a gente, olha que bênção que foi, né? Eu queria agradecer a sua companhia e eu queria contar com o uso do Espírito Santo na sua vida, que Deus te use para você levar essa mensagem, para mandar esse link para aquelas pessoas que precisam ouvir de Deus e precisam ser
o que você precisa ser aquele canal que vai levar essa transformação, sabe? Essa história aqui que ele contou, talvez seja exatamente aquilo que uma pessoa precisa, e essa pessoa é a pessoa que você conhece. Que na Bíblia diz que uma vida vale mais que todos os tesouros dessa terra. Então, se esse episódio aqui for assistido por apenas uma pessoa, e essa pessoa seja transformada e a gente seja canal de Deus na vida dessa pessoa, já valeu a pena. Porque o nosso objetivo aqui não é alcançar massas, mas é alcançar quem Deus precisa que a gente alcance. E você pode ser parceiro nisso, fazendo aí o seu papel de compartilhar esse episódio. Mas também, se você quiser ser parceiro do CristoCast, manda uma mensagem para a gente. Aqui no nosso canal tem lá o nosso Instagram, você pode mandar um direct para a gente, pode ser parceiro nosso nesse projeto também, contribuindo de alguma forma, você pode ser um mantenedor do projeto, você pode também vir aqui assistir um episódio, caso você queira, e principalmente se você estiver passando por alguma situação na sua vida que faça você questionar o amor de Deus na sua vida, ou que faça você estar aí cambaleando, né? Não estando muito seguro na sua fé, a gente gostaria de ser uma ferramenta de Deus na sua vida e poder conversar com você. Nós tem aí os nossos contatos, fale com a gente e, como sempre a gente fala aqui, fale com Deus, mas fale sobre Deus. Seja canal de Deus nessa geração. E por isso, assim, gente, a gente agradece mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui no CristoCast. E fale com Deus, fale sobre Deus, e a gente se vê no próximo CristoCast.